Estou aqui mais uma vez para apresentar algumas facilidades e codificações que você adota para definir uma hierarquia de materiais, peças, sobressalentes, componentes ou insumos. Essa hierarquia define bem a classe e o tipo de material para você juntar no mesmo item de tipo e classe de material vários materiais daquela classe. Então, por exemplo, eu tenho material elétrico. Dentro de material elétrico você tem diversas classes, subclasses de materiais. Então, por exemplo, você tem dentro de material elétrico, por exemplo, você tem cabos e fios, que é um tipo de material elétrico. Você tem disjuntores, você tem chaves seccionadoras e por aí vai. Com isso você consegue fazer um agrupamento, né, de itens de estoque ou mesmo de componentes que compõem um determinado ativo ou equipamento, ou até mesmo insumos. A diferença entre componente, sobressalente e insumo é a seguinte: componente é tudo aquilo que compõe um ativo, um equipamento. Por exemplo, uma bomba, uma motobomba possui a carcaça, que é um componente, possui o rotor, o impelidor, possui selo mecânico, possui rolamentos, vedações, gachetas. Isso são componentes de um ativo, né? Não necessariamente você vai ter esses componentes em estoque. Você pode tê-los registrados, ou seja, a chamada vista explodida de um ativo é quando você tem um determinado equipamento e abre ele em todos os seus componentes, todas as suas peças que compõem aquele ativo. Algumas dessas peças, devido ao desgaste, devido à utilização frequente, né, você pode tê-las como peças sobressalentes, ou seja, a partir daí você vai ter uma movimentação de estoque de itens que permite você ter controle sobre o que foi gasto, permite você ressuprir automaticamente itens de consumo frequente e assim vai. No nosso software SGServe, esse grupo de codificação hierárquica de famílias e subfamílias de materiais, também você pode ter um estoque de serviços, tá? Famílias e subfamílias de prestação de serviços padrões. No nosso software você tem essas informações iniciais, esse cadastro inicial da hierarquia dentro aqui de configurações de códigos. Então, e dentro de configurações de código você tem configurações de códigos de materiais utilizados para compras de materiais e até serviços. Então, o primeiro item logo é a família de materiais. É aqui que você inclui, lista e obtém a codificação e a sua respectiva descrição daquele código que vai ser usado no cadastro de peças em estoque ou componentes, ok? Então, essa é um dos primeiros códigos que você utiliza na classificação, vamos dizer assim, ou codificação, hierarquização de grupamento de itens de mesma classe, mesmo tipo de material. Bom, o software está preparado para você incluir um novo item ou então listar todos os itens, em que você tem um código de família composto de 4 caracteres, e família e subfamília, e uma descrição desse respectivo código, tá certo? Então, como é que se pode preparar essa hierarquização? Bom, o software vem preparado com 4 caracteres, em que os 2 primeiros, né, se refere à família e os 2 seguintes à subfamília daquela família. Então, por exemplo, vou listar aqui, ó,
você tem a família, por exemplo, de materiais elétricos, que é a família 09, e abaixo, abrindo essa família de material elétrico, eu posso ter o código 0901, que é lâmpadas. Então eu tenho de 01 até 99 subfamílias, ok? Então 0902 são disjuntores, e aí vai. Bom, aqui você pode até especificar a matrícula de um comprador que vai comprar esse tipo de família, se você tem isso na sua empresa. Assim como aqui eu posso, para aquele tipo de família, já determinar um tempo de ressuprimento, ou seja, de quantos item for de ressuprimento automático, quanto tempo eu quero fazer uma compra chamada compra otimizada, por uma quantidade que você consiga negociação, otimização de preço, né? Bem como que é usado no ressuprimento, tempo que leva desde você identificar a necessidade do material de ressuprimento até ele chegar e estar disponível no seu estoque. Esse é o tempo de compra total, que vai desde a identificação, o tempo que leva para identificar que aquele item atingiu um ponto de pedido para ser ressuprido, até a aprovação, consulta, tomada de preços, negociação, colocação de pedido, até a entrega prevista, ou seja, quando ele estará disponível no seu estoque. Isso entra em fórmulas que vão indicar, através do consumo médio mensal daquele item, vão indicar que parâmetros de ressuprimento você tem que ter para não ter falta daquele item, que não fique abaixo, por exemplo, do estoque de segurança ou estoque mínimo, que você defina esse ponto de pedido que vai compensar todos esses prazos, assim como a quantidade, né, a comprar, a quantidade em estoque máximo necessário, ok? Se você não definir nada aqui, nem comprador, ele vem, não vem automaticamente numa solicitação de compra quem é o responsável pela compra daquele item, tá? Bom, isso aqui eu estou em codificações, então eu codifico, por exemplo, os almoxarifados que eu disponho. Então eu vou aqui em codificações, configurações de codificações e materiais, os almoxarifados. Eu tenho, por exemplo, o almoxarifado AC, que é um código central. Eu tenho um almoxarifado AM, que é aquele almoxarifado de manutenção, localizado lá na manutenção. Isso podem ser almoxarifados até virtuais, tá? No mesmo local físico, e você tem uma separação virtual. Por exemplo, eu posso ter um almoxarifado de transferência, de momento em que ele fica estocado por uma transferência. E posso até, através da inclusão, um almoxarifado, por exemplo, de reserva para determinados projetos. Ok? Um almoxarifado reserva, vou chamar de AR. É um almoxarifado em que eu vou ali, tudo que é material reservado para determinado projeto, eu posso movimentar ele para esse local virtual, ok? Bom, e quando eu vejo um determinado estoque, item de estoque, eu vou ter aquele mesmo código item, porque o código item está associado diretamente à especificação do item, e com isso eu vou permitir que eu saiba em diversos almoxarifados aquele mesmo código item, ou seja, aquele mesmo material, quanto eu vou ter de saldo em cada um desses estoques, tá? Bom, esses são os dois principais códigos. É lógico, tem outros códigos, que são, por exemplo, centro de custo, tem códigos relativos a contas orçamentais, define, por exemplo, o tipo de material, né? Assim como tem condição, unidade de fornecimento, eu posso ter unidade em peça, em conjunto, né? São as formas, tanto de consumo quanto de compra, que você define para aquele determinado item. Então, por exemplo, eu posso ter a unidade de fornecimento galões, né? Galões que
que eu vou utilizar, por exemplo, determinar a quantidade de estoque em galões de um óleo, um determinado óleo de especificação tal. Bom, aqui essa unidade de fornecimento ela também é usada como unidade de medição em tarefas sistemáticas, né? Então eu tenho, por exemplo, volts é uma unidade de medição, metro quadrado é uma unidade de medição de pintura, por exemplo, homem-hora é uma unidade de medição, enquanto peça, polegada, conjunto, quilograma, litro, metro cúbico são unidades de fornecimento de materiais, ok? Então só para a gente olhar, eu vou aqui nesse ícone rápido, que é componentes sobressalentes de insumo, e vou ver um item cadastrado. Repara, o código item normalmente é um código sequencial, tá? Então repare, esse mesmo código item, que é o mesmo material, eu tenho no galpão, estante, prateleira, gaveta, escaninho, eu tenho 3 peças. Aí eu avanço aqui, ó, com o mesmo material, em outro almoxarifado de manutenção, tem uma peça, uma unidade, que é preferencialmente utilizada pelo setor de mecânica, o centro de custo de almoxarifado, quem é o comprador, que pode ter vindo da família. Repare, aqui está a família, 1001 são eixos, né? 10 é a família de elementos de transmissão, por exemplo, e 01 é o elemento de transmissão tipo eixo, ok? Bom, tem mais itens aqui, você pode identificar esse componente, que eu uso uma quantidade de uma peça numa determinada bomba, num bem que está nesse tag. Lembrando que peça, componente, ela sempre está associada ao bem, ao ativo, que está ocupando um tag, que é o endereço, uma posição operacional, ok? Porque normalmente eu troco bens de endereço. Da mesma forma, tem aqui, eu posso cadastrar fornecedores credenciados, N fornecedores, que vão sair no mapa comparativo de preços, né? Já estão credenciados para aquela peça. E aqui é que estão os dados de recebimento, que eu estimo inicialmente, depois o sistema calcula automaticamente ou manualmente esses valores em função do consumo médio mensal, da quantidade consumida. E aqui eu posso anexar documentos, desenho, foto do componente, ok? Lembrando que toda essa aba aqui de baixo é inerente a esse item, que a aba de cima é inerente a todos os itens, ok? Essa é a primeira informação de códigos que você tem no cadastramento de itens, sejam eles de estoque, componente ou insumos, tá? Lembrando que insumos, por exemplo, são itens que entram num determinado utilização de um outro item, por exemplo, cimento, areia, pedra, são insumos para concreto, ok? Se gostaram dessa videoaula, curtam no nosso canal do YouTube, se inscrevam no canal para receber as novidades, novos vídeos, entrem no nosso site sgserve.com.br, participe lendo os nossos no Blogspot os nossos artigos sobre gestão de engenharia e manutenção, materiais, e até a próxima aula. Um grande abraço a todos.